Você já se perguntou por que alguns dias parecem fluir sem esforço, enquanto outros são uma batalha constante, mesmo antes de você sair da cama? A resposta não está nas circunstâncias externas, mas naquilo que você decide fazer com os primeiros instantes da sua manhã. Existe uma batalha silenciosa travada na mente de cada um, e o campo de jogo é o seu despertar. Se você negligencia esse momento, está entregando o controle do seu dia ao acaso, às pressões externas e à voz da dúvida que insiste em dizer: hoje será igual a ontem. Mas e se eu dissesse que a verdadeira prosperidade, aquela que transcende o dinheiro e se manifesta em clareza mental, disciplina e propósito, começa com uma escolha feita antes mesmo do sol nascer? Acompanhe este raciocínio até o final, porque a chave para uma vida abundante está em um hábito que a maioria ignora. A sabedoria milenar, presente em diversas culturas e filosofias, sempre apontou para a importância do início do dia. Não é sobre produtividade frenética, mas sobre alinhamento. O modo como você acorda, os pensamentos que você alimenta e as palavras que você pronuncia nos primeiros minutos não são meros detalhes. Eles são a semente de uma colheita invisível que florescerá ou secará ao longo das próximas 24 horas. A primeira vitória do dia não acontece na sua conta bancária, nem no humor das pessoas ao seu redor. Ela começa no silêncio da sua mente, na firmeza da sua atitude e, para muitos, no pulsar da sua fé. Quem entende de comportamento humano sabe que a mente é um terreno fértil. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos do sucesso, afirmava que você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Imagine o impacto dessa verdade quando aplicada aos seus primeiros pensamentos matinais. Se eles são de gratidão, fé, coragem e visão de futuro, esses serão os tijolos invisíveis que sustentarão suas prosperidades futuras. Não há riqueza material que resista a uma mente fragmentada, a uma fé superficial ou a atitudes desconectadas de um propósito maior. Da mesma forma, não há muralha que permaneça de pé diante de uma mente alinhada, uma fé ativa e atitudes coerentes com o que você deseja construir. Acordar com propósito é o que separa quem vive pela direção divina de quem vive à mercê do acaso. A Bíblia, no Salmo 5:3, nos mostra isso com clareza. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. O salmista nos ensina que a primeira ação do dia não deve ser correr atrás de problemas, mas se apresentar diante de Deus, vigiar a própria mente e cultivar a sua presença. Essa vigilância espiritual, logo nas primeiras horas, é o ponto de partida para um estado de paz e direção permanente. É a base para a clareza mental que tanto buscamos em um mundo de excesso de informação e distrações digitais. Vivemos em uma era onde o excesso de informação e a distração digital nos roubam a capacidade de focar. Muitos acordam e já mergulham nas redes sociais, nas notícias ruins, nos problemas acumulados. Começam o dia como se estivessem atrasados até para respirar. Mas aquele que decide, logo ao despertar, direcionar seu espírito ao que é eterno, ganha uma vantagem invisível sobre os demais. Ele passa a ver oportunidades onde outros veem crises. Ele passa a receber sabedoria onde outros recebem medo. Ele começa a andar em direção a portas que ninguém mais consegue abrir, porque seu foco está no Criador das portas e não nas paredes que o cercam. A verdadeira riqueza nasce desse alinhamento entre mente, fé e atitudes. E esse alinhamento se constrói intencionalmente, não por acaso. Napoleon Hill falava da importância de repetir afirmações positivas diariamente, de mentalizar objetivos com convicção, de cultivar pensamentos elevados. Isso é fé em ação. É a prática da esperança com disciplina. Agora imagine combinar isso com os princípios bíblicos. Você declara a verdade, acredita nela e ainda age sobre ela com firmeza. Isso é como lançar sementes de ouro em solo fértil.
Quantas vezes você já viveu dias onde parecia que tudo estava travado, onde o dinheiro não fluía, as ideias não vinham, os negócios emperravam e sua energia estava no chão? Repare que muitas vezes esse bloqueio não era externo. Ele começava no seu interior, em uma mente carregada de dúvidas, em um coração cercado de medo, em atitudes mornas que não condiziam com a grandeza do seu propósito. Se este nível de reflexão faz sentido para você, considere deixar seu apoio. É a forma de sabermos que este conteúdo deve continuar. Por isso, é urgente aprender a vencer o dia antes mesmo que ele comece. E a vitória não está no que o mundo fará por você, mas no que você escolherá fazer com sua mente, sua fé e suas atitudes. A Bíblia, no Salmo 112, descreve o homem próspero como alguém que teme ao Senhor, que tem prazer em seus mandamentos e que conduz seus negócios com justiça. Diz que na casa dele há prosperidade e riqueza, que ele não se abala com más notícias, porque seu coração está firme, confiando no Senhor. Esse é o retrato de alguém que vence o dia por dentro. Alguém que, ao acordar, se conecta com o céu antes de encarar a terra. E por isso sua prosperidade não depende de cotação do dólar, de política, de sorte ou de conexões humanas. Ela nasce de um estado interior firme, blindado, alinhado com os princípios eternos. Talvez você ainda não tenha visto todos os frutos do seu esforço. Talvez tenha dias em que sua conta bancária não representa a fé que você carrega. Mas isso não é o fim, é o processo. O segredo está em continuar plantando sementes certas no solo da sua mente, da sua fé e das suas ações diárias. E a melhor hora para isso é agora, no começo do seu dia. Como disse Napoleão Hill, deseje ardentemente, creia com fé, visualize com clareza e haja com decisão. Quando isso se transforma em rotina, sua vida começa a entrar em um fluxo abençoado, onde cada amanhecer traz mais direção, mais provisão e mais propósito. Mesmo quando sabemos o que fazer, mesmo quando a fé está viva e o conhecimento presente, há uma força invisível que tenta nos paralisar todos os dias. Essa força se manifesta logo pela manhã, nos pensamentos automáticos, na pressa, no cansaço acumulado, no peso da rotina. É como se algo tentasse impedir que você se alinhasse com o propósito. E, na maioria das vezes, essa batalha é silenciosa. É a luta interior entre o velho eu e o novo, entre a mente que quer acreditar e a que foi treinada para duvidar. Essa guerra começa antes mesmo de você abrir os olhos. Ela sussurra, hoje vai ser igual a ontem. Ela diz que nada muda, que não adianta orar, que não adianta declarar, que não adianta acreditar. Ela tenta convencer você de que prosperidade é para poucos, que sucesso não combina com fé, que riqueza e espiritualidade não podem andar juntas. Esse é o maior engano que o inimigo plantou no coração de muitos. A crença de que crescer financeiramente é algo que afasta de Deus, quando, na verdade, quando conduzida com sabedoria, a prosperidade aproxima, porque amplia o alcance do bem, amplia a generosidade, permite multiplicar aquilo que é divino em você. A Bíblia, no Salmo 73, retrata esse dilema. Quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O salmista por um momento se sentiu injustiçado. Como pode alguém que busca a Deus enfrentar dificuldades enquanto quem vive sem princípios parece prosperar? Esse é um dos maiores conflitos do coração humano, a sensação de que Deus está em silêncio diante das injustiças da vida. E é nesse ponto que muitos desistem. Acordam certos dias sentindo o peso do fracasso, da demora, da comparação. Olham ao redor e pensam, será que vale mesmo a pena lutar por uma vida próspera e com propósito? É aí que o inimigo quer que você fique, paralisado, confuso, desconectado. Porque uma pessoa sem clareza não avança, uma mente dividida não produz, uma fé oscilante não sustenta milagres. Napoleon Hill chamava esse estado de espírito de consciência do fracasso. É quando a mente passa a esperar o pior, quando você já acorda se preparando para problemas, escassez, derrota. Quando seu corpo está em pé,
a sua esperança está no chão. E aos poucos esse estado vai se tornando padrão. Você começa a aceitar viver abaixo do que foi prometido, passa a se acostumar com a estagnação. E aí, dia após dia, a pessoa vai morrendo por dentro. Mas há algo mais perigoso ainda, a passividade espiritual. Aquela ideia de que, se Deus quiser, Ele vai fazer, enquanto a pessoa não se levanta para viver com fé ativa, nem disciplina mental. Isso anula o poder da aliança, porque prosperar exige parceria, sua com Deus, sua com você mesmo. A Bíblia, no Salmo 128, diz que do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Note, não é do acaso, não é da sorte, não é do favor dos outros, é do seu esforço com sabedoria e fé. Gostaria de ler sua percepção sobre este ponto nos comentários. Muitas vezes a clareza nasce do ato de escrever o que sentimos. Há um conflito invisível entre quem você é hoje e quem Deus sabe que você pode ser. E esse conflito se resolve nas primeiras decisões do dia. Quando você acorda e escolhe alimentar a mente com promessas em vez de preocupações. Quando você decide confiar no invisível em vez de se limitar ao que seus olhos veem. Quando você age com excelência, mesmo sem aplausos, mesmo sem retorno imediato, porque você entendeu que a prosperidade verdadeira é como uma árvore. Ela precisa de tempo, profundidade e raízes firmes na palavra. Napoleon Hill falava da importância de persistir diante da adversidade. Ele dizia que cada dificuldade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Isso é extremamente bíblico. O Salmo 126 confirma: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Isso nos mostra que até o choro tem propósito. Até o momento difícil está gerando um fruto invisível, mas só colhe quem não para, só vence quem não foge do conflito interno. Você é o guardião da sua mente, o condutor da sua fé e o comandante das suas atitudes. E quando entende isso, você se recusa a viver no automático. Não aceite mais acordar e correr como se fosse escravo do tempo. Comece o dia com domínio espiritual. Fale com Deus, medite num salmo, mentalize sua visão, declare quem você é, onde vai chegar e o que já está sendo transformado. Isso não é delírio, é profecia viva, é criar uma atmosfera interna que se tornará externa com o tempo. O mundo dentro de você é o mundo que você vai manifestar lá fora. Chega de viver aquém da promessa, chega de se sabotar, chega de aceitar migalhas emocionais, espirituais e financeiras. Você não foi criado para apenas sobreviver, você foi chamado para prosperar, para frutificar, para crescer, para governar com sabedoria. A Bíblia, no Salmo 92, declara: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Isso é força, isso é consistência, isso é estabilidade. Mas não se engane, essa estabilidade vem do hábito, e o hábito vem da decisão. Tudo o que você constrói de dentro para fora se torna inabalável, porque as riquezas que vêm do alto são sustentadas por princípios eternos. Não dependem do mercado, do governo, da aprovação alheia. Elas fluem do céu para a terra através da sua postura. E qual é essa postura? A de quem já entendeu que prosperidade é consequência de alinhamento. Mente alinhada com a verdade, fé alinhada com a palavra, atitude alinhada com um propósito. Napoleon Hill chamava isso de harmonia interior, e a Bíblia chama de andar no Espírito. É a mesma essência, viver em coerência com aquilo que você declara acreditar. Acorde todos os dias e pergunte-se: minha mente está em ordem? Meu espírito está fortalecido? Minhas atitudes estão conectadas com a vida abundante que eu desejo viver? Se a resposta for sim, você já venceu, porque o resto será apenas consequência. Deus honra quem anda em verdade. Deus multiplica quem é fiel no pouco. Deus prospera quem se posiciona com fé. Não espere que os dias melhorem para começar a viver diferente. Viva diferente e seus dias vão melhorar, porque o mundo ao seu redor responde à força espiritual que você carrega por dentro. Comece amanhã diferente, não apenas com boa intenção, mas com prática.
e faça disso uma rotina inegociável. Que nada e ninguém te tire da presença de Deus nas primeiras horas do seu dia. Que a sua mente seja tomada por promessas e sua boca cheia de declarações de vitória. O Salmo 91 não diz que não haverá luta. Ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Ou seja, mesmo em meio às batalhas, há proteção, direção, livramento e paz. Isso é prosperidade verdadeira, viver com plenitude mesmo em tempos incertos. Porque o justo não depende das circunstâncias, ele depende do alto. E quando você entende isso, tudo muda. Você foi criado para mais, foi chamado para prosperar, foi capacitado para transformar. Mas precisa acordar com esse entendimento todos os dias, porque a sua primeira vitória nunca será financeira, nem profissional, nem social. A sua primeira vitória será sempre espiritual, e ela começa ao romper da manhã. Agora é com você. Nenhuma mudança acontece apenas porque você entendeu algo. A transformação começa quando você age sobre o que aprendeu. A partir de amanhã, não. A partir de agora. Tome a decisão inegociável de começar seus dias diferente. Não espere por um momento certo. O momento certo é o que você escolhe tornar sagrado. Acorde com propósito. Não permita que sua mente seja preenchida por distrações, notícias ruins ou ansiedade. Direcione seus primeiros minutos a Deus. Leia um salmo. Declare suas promessas. Visualize seus objetivos. Firme a sua fé. Faça isso todos os dias. Essa repetição não é rotina sem sentido. É fundamento. É construção interior. É disciplina espiritual para quem quer prosperar de verdade. Lembre-se do que Napoleon Hill nos ensinou. O desejo ardente, a fé ativa e a ação persistente são a base de toda conquista. Agora una isso ao que a Bíblia declara, e você terá uma rota segura rumo à abundância. Não apenas abundância material, mas emocional, espiritual e existencial. E não importa como estão as coisas agora. Não importa se há escassez, dúvidas ou atrasos. Quando você decide alinhar sua mente, sua fé e suas atitudes, o impossível começa a ceder lugar ao resultado. E o cumprimento é a promessa de Deus se cumprindo na vida de quem crê, com integridade e permanência. Então, comece agora. Faça da sua fé uma prática diária. Faça da sua manhã um altar. Faça da sua vida um testemunho vivo de que é possível sim viver com propósito, direção e florescer quando tudo começa no lugar certo dentro de você. Este canal aprofunda mente, corpo e alma, abordando aspectos que não couberam neste vídeo, mas que são essenciais para a sua jornada de prosperidade.